Olá! Tem uma pergunta que está no centro de muitas discussões, né? Será que a gente cria a sociedade ou é a sociedade que cria a gente? Hoje, vamos mergulhar de cabeça nessa questão fundamental, mas olhando pelas lentes de Karl Marx, para entender essa dança complexa entre o indivíduo e o coletivo. Pois é, essa é a grande pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. E olha, a resposta que o Marx dá para ela pode acabar desafiando muitas daquelas ideias que a gente tem como certas sobre quem nós realmente somos. Para começar, o Marx nos convida a desmontar o que ele via como um grande mito, aquela noção de que somos indivíduos já formados, prontinhos, antes de entrar na sociedade. Então, de um lado, a gente tem essa visão bem comum, a do indivíduo que existe antes de tudo, autônomo, e que a consciência dele é que molda a realidade. Mas aí vem o Marx e, bom, ele vira essa ideia de cabeça para baixo. Para ele, a gente não é a origem de tudo, a gente é o resultado. Nossa identidade e até os nossos pensamentos mais profundos são moldados pelas condições históricas e sociais que a gente encontra quando nasce. E isso leva a gente para um dos pilares do pensamento de Marx. Se a vida social nos molda, o que, então, está na base de tudo isso? A resposta dele é bem direta: as condições materiais da nossa existência. Essa frase aqui é talvez a chave para entender o pensamento dele. Ele dizia: não é a consciência que determina a vida, mas a vida que determina a consciência. O que isso quer dizer em bom português? Quer dizer que aquela noção de que as nossas ideias e valores simplesmente brotam do nada, para Marx isso não existe. Elas são, na verdade, um reflexo de como a gente organiza a nossa vida material, a nossa existência concreta. Então o raciocínio é uma sequência, quase uma escadinha. Primeiro de tudo, a gente precisa sobreviver, produzir comida, ter um teto. Para fazer isso, a gente precisa trabalhar e se relacionar com outras pessoas. São essas relações, que o Marx chama de relações de produção, que formam a base. E é só a partir dessa base material, bem concreta, que as nossas ideias, a nossa cultura, a nossa consciência, tudo isso pode surgir. A base de tudo é material. E essa situação aqui, olha, ela resume tudo de forma brilhante. Não existe uma tal natureza humana fixa, universal, que vale para todo mundo em qualquer época. O que nós somos, na nossa essência, é a soma das nossas conexões, das nossas interações, do nosso lugar dentro dessa grande teia social. Certo. Então, se somos o conjunto das nossas relações sociais, como é que essas relações se organizam? Bom, para o Marx, no sistema capitalista, a resposta é muito clara. Elas se organizam através das classes sociais. E atenção, uma sociedade de classes não é só sobre ter mais ou menos dinheiro. A questão fundamental aqui é outra. Qual é a posição de cada um na estrutura da produção? Alguém é dono dos meios para produzir? As fábricas, as terras, as máquinas? Ou essa pessoa precisa vender a própria força de trabalho para conseguir sobreviver? Essa é a pergunta-chave. E aí a gente chega na famosa distinção. De um lado, a burguesia, que é dona dos meios de produção. Do outro, o proletariado, que tem apenas a sua força de trabalho para vender em troca de um salário. E o ponto crucial aqui é entender que essas duas posições não criam só uma diferença de grana. Elas criam realidades, experiências de vida e visões de mundo que são completamente diferentes. E a consequência disso é bem direta. Aquela ideia de um indivíduo universal, sabe, com as mesmas chances, a mesma forma de ver o mundo, para Marx isso simplesmente não existe na prática. A classe social onde a pessoa nasce acaba moldando profundamente quem ela é e o que ela pode vir a ser. Agora vamos entrar num ponto bem polêmico. A liberdade. No capitalismo, a gente aprende a valorizar a liberdade individual acima de quase tudo. Mas o Marx vem e pergunta, mas que liberdade é essa? Será que ela é tão real assim? Porque vamos pensar, no papel, na lei, a liberdade parece total. Ninguém é escravo, ninguém é obrigado a trabalhar para um patrão específico. Mas na prática, se a única outra opção é passar fome, essa liberdade de escolha é mesmo real? O Marx diria que não, que essa liberdade formal, na verdade, esconde uma coerção econômica. A liberdade vira uma ilusão quando não se tem poder real de escolha. Essa falta de controle real sobre a própria vida nos leva a um dos conceitos mais famosos de Marx, a alienação. Sabe, é aquele sentimento profundo de estranhamento, de não se reconhecer mais no que se faz, no próprio trabalho e, no fim das contas, na própria vida. E essa alienação tem várias dimensões. O trabalhador produz algo que não pertence a ele. Ele não tem controle nenhum sobre como o trabalho é feito. E no final do processo, ele se sente desconectado de si mesmo, como se fosse só uma peça numa engrenagem, perdendo contato com a própria criatividade, com o seu potencial humano.
Ok, então, se a gente é tão determinado assim pela sociedade, será que existe alguma esperança de mudança? Com certeza. Mas, para o Marx, a solução nunca é individual. Ela é e tem que ser coletiva. Essa frase dele captura essa tensão de uma forma perfeita. Os indivíduos fazem sua própria história, mas não a fazem como querem. Ou seja, não somos só fantoches das estruturas. Nós temos agência, podemos agir, podemos mudar o mundo. A questão é que a gente sempre age dentro de condições que a gente não escolheu, condições que foram herdadas do passado. Então, a grande chave para a mudança é a ação coletiva. É aquele momento em que os indivíduos percebem que têm uma situação de classe em comum, se organizam e se unem para transformar as estruturas que os oprimem. É através dessa luta, para Marx, que a história se move. E aqui a gente vê a visão final dele para a emancipação. Não se trata de uma liberdade egoísta, onde cada um por si. A verdadeira liberdade para ele é interdependente. A gente só vai ser de fato livre quando criar uma sociedade onde todo mundo tem a chance de se desenvolver plenamente. E com isso, a gente volta à nossa pergunta inicial, mas agora com uma bagagem diferente. Depois de passar por essas ideias de Marx, a questão continua aí e talvez mais relevante do que nunca. Afinal, a busca pela liberdade é uma jornada solitária ou uma construção que precisa ser feita em conjunto? A resposta que damos a isso molda não só o jeito como a gente enxerga a sociedade, mas o jeito como a gente vive nela.